neste Deus que nós professamos e seguimos, neste Deus que nos foi revelado plenamente através de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, para que nós assim pudéssemos caminhar conduzidos pelo seu ensinamento, pela sua palavra, e podermos ser sempre mais fiéis, como ele foi plenamente fiel à vontade do Pai, cada um de nós, filhos e filhas do mesmo Pai, discípulos, discípulas de Jesus Cristo, também possamos ser fiéis à vontade do Pai. Isto, como vimos na primeira leitura, passar de geração em geração e ser o grande dom, o grande valor, a pérola preciosa do testemunho da nossa fé que nós vamos passando de geração em geração, de pais para filhos, netos, etc. E para que nós possamos um dia sermos reconhecidos pelo Senhor por termos sido transmissores de uma boa herança, conduzida pelo Senhor na nossa vida, à luz da nossa fé, do nosso seguimento a Jesus Cristo. E aí Jesus entra no templo. Imaginemos que ele está aqui conosco, não é verdade? Por isso nós estamos aqui. E vemos dois acontecimentos importantes no Evangelho. Primeiro, da figueira. Jesus vai para saciar sua fome e não encontra figo. E ele a amaldiçoa. No dia seguinte está morta. Ou seja, ela não produz os frutos para o qual ela está aí. E todos esses exemplos, esta linguagem parabólica que Jesus utiliza, sempre se referindo a nós hoje, ou na época aos seus discípulos, aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei, que veremos já quando ele se refere aos vendilhões do templo. Seja como que nós podemos dizer ser uma árvore frondosa, bonita, como no caso foi aí, figueira, mas e os frutos que produzimos? São frutos bonitos, frutos do nosso seguimento a Jesus, frutos do amor que Deus derramou no nosso coração, para nós podermos ser geradores e transmissores desta boa nova, do amor salvífico de Deus para com todos. E aí entro no templo e o que Jesus vê? Jesus não vê o templo como casa de oração, casa de alimentar a fé, casa de uma comunhão fraterna entre os irmãos que se reúnem para celebrar a mesma fé, casa onde são trazidos as dificuldades, os problemas, as necessidades, os sofrimentos do povo, para ir juntos como comunidade rezar, pedirmos pelo bem destes irmãos e irmãs mais sofridos, casa onde pedimos que o Senhor escute a nossa oração pelos nossos entes queridos que já faleceram e que eles possam estar na paz definitiva de Deus, etc. Jesus não vê isto, mas Jesus vê que fizeram daquele espaço sagrado uma casa de comércio. Pior ainda, fazendo falcatruas, roubando, enganando a balança, etc. E aí Jesus tem uma atitude drástica, expulsar a todos desta casa. Minha casa é
uma casa de oração. Minha casa deve ser uma casa que alimente profundamente a fé do nosso povo. Minha casa deve ser a casa em que juntos peçamos a Deus para que possamos ser sempre mais fiéis no seguimento a Ele e possamos ser construtores de um mundo melhor. E jamais o mundo de aparência, de engano, de falcatruas, etc. E vemos como isso tanto pode acontecer hoje mesmo na nossa igreja, nos nossos paroquianos, nos nossos católicos, outras denominações religiosas. E tantas vezes professam sua fé em Jesus Cristo, mas que não traduzem essa profissão de fé na vida, no concreto do dia a dia, onde Jesus nos chama a nós transformarmos. Diz ele, em verdade vos digo, se alguém disser esta montanha, tende fé em Deus. Se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes em oração, uma atitude interior de filho, filha, que se coloca em sintonia com o Senhor. Acreditai que recebereis, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, e logo mais no Pai Nosso nós iremos rezar, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Esse tem que ser o espírito para ser uma oração autêntica, uma oração de um coração misericordioso, de um coração amoroso, de um coração preocupado com o bem comum, com o bem dos irmãos e irmãs. Um coração que quer cada vez mais se colocar numa atitude de filho e filha para poder viver mais autenticamente o seu seguimento a Jesus Cristo.